Olá, tudo bem com vocês? Que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Seja muito bem-vindo a este espaço onde as ideias têm o poder de transformar vidas. Eu me chamo Ângela Moreira e estarei contigo em cada aprendizado. Como sempre falamos em todos os episódios, estamos aqui para apresentar pessoas que carregam testemunhos que irão influenciar na tua caminhada cristã. Sou o Carlos e estamos em mais um episódio do Umadef Podcast. Então, né, gente, para iniciar mais um episódio, eu juntamente com o Carlos, a gente quer agradecer o carinho de cada um de vocês. Por onde a gente tem passado, algumas pessoas têm nos contado alguns testemunhos, feedback, assistindo os episódios. E a gente agradece o carinho de cada um de vocês, que tudo isso possa ser para agregar mais e mais a vida cristã de vocês, que o Senhor possa vir tocar a cada um. Não precisa ser 100, mas sendo 10% já é alguma coisa, né? Exatamente. Também quero trazer meus agradecimentos para você, que Luângela, eu temos recebido alguns feedback aí de que Deus está alcançando pessoas, estão achando interessante, estão vendo os testemunhos. E existe até uma pessoa que deu testemunho de que foi transformado, sentiu realmente a presença de Deus. Então, o propósito era esse, é levar Jesus para quem é Quem tá precisando? exatamente, para pessoas que muitas das vezes é difícil de ser alcançado o evangelho, e através dessa câmera, através de você que assiste, tem levado esse evangelho para essas pessoas. E que você possa continuar assim, assistindo, compartilhando, e que um ajudando ao outro, a gente alcançará muitas vidas para o reino do Senhor. Amém? Agradecendo também aos nossos patrocinadores, né, que estão aí conosco, que se chama Oásis de Palavras e aí Pactos Brinde. Brindes. Sem mais delongas, Agradecimentos feitos. a gente está aqui com a companhia, uma presença Esse convidado comigo especial de hoje. disseram que é o quarto homem da Trindade. Ele que, Quarto da fornalha. ele que eu considero que ele é um Timóteo, não sei porquê, mas é um Timóteo. Menino cheio de Deus, que Deus tem levantado nesse tempo para influenciar pessoas. Um jovem que congrega também na Assembleia de Deus, Templo Central em Frecheirinha. Ele que é neto do pastor Zé Alberto, muitos conhecem. O homem tem caminhada já, viu? Só, Carlos, só essa moral aí de ser o neto do. pastor Zé Alberto Já pronto. é forte. Nós estamos com ele, Josué Dantas. Senhor, meus irmãos, prazer estar aqui, um motivo de muita alegria. Estou realmente muito feliz por ter sido convidado a participar desse projeto que surgiu no coração de Deus. E é realmente um projeto que a gente percebe que tem dado frutos, tem agregado ao corpo de Cristo, tem agregado à missão da nossa igreja e à nossa mocidade. Josué, a gente quer agradecer pelo convite, porque querendo ou não, quando a gente convida alguém, ela se sente, ela meio que treina na base, né? Nem porque não carregam algo para falar para as pessoas, mas é pelo nervosismo de ser gravado, de ser entrevistada. Mas você, jovem, nós estamos aqui para agradecer por esse disposto. Chegou primeiro do que os apresentadores, mas tudo bem. E fique à vontade. Estamos aqui para conversar, falar de Jesus. E já de antemão a gente quer saber como é, acredito que você é de berço e fiz essa pergunta para quem é de berço. Quando a gente somos de berço, a gente temos que ter aquele encontro com Jesus, aquele encontro que realmente, não foi meu pai, não foi minha mãe, não foi através do meu avô, mas qual foi o momento exatamente que você teve aquele encontro real, aquele encontro profundo com o Senhor, que você disse, Senhor, eu te encontrei hoje. Qual foi o momento? Então, quando a gente nasce num berço cristão,
Existe um período, para alguns curto e para outros relativamente longo, no momento que o Deus se torna não Deus dos seus pais, mas no momento que ele se torna o seu próprio Deus, no momento que você escolhe. Sobre isso, eu acho muito interessante destacar que quando era pequeno, quando estava começando a falar, eu não tinha o costume de falar de Jesus e não gostava de quando se falavam de Jesus. Fui criado por conta do trabalho, passava bastante tempo na casa de uma vizinha da minha mãe e peguei bastante os hábitos da forma de falar. Então, quando era pequeno, falava bastante palavrão. Hoje, graças a Deus, não falo mais. Naquele tempo, tudo que não prestava eu estava falando. Beleza. Deus defende, vou botar esse tempo. Mas, com o tempo, eu estava um dia na minha casa, não estava me sentindo bem, estava tossindo, com dor de cabeça, vomitando. Aí eu entrei dentro do banheiro e comecei a pensar: por que que eu não oro? Por que que eu não vou falar? Minha mãe, meu pai, minha mãe, meu avô falam tanto que Deus pode curar, que Deus pode fazer tudo. Por que que eu não tento? Nesse momento eu estava achando uma doença horrível, pensando que minha cabeça ia explodir, que só Jesus na minha vida mesmo. E eu resolvi orar. Comecei a orar e nesse momento a dor passou completamente. Nesse momento eu entendi. Nossa, não é apenas uma coisa que meus pais falam. Não é apenas uma invenção que fizeram. Mas é algo real, é algo que eu percebi que é verdade. Continuando sobre isso, durante a pandemia, no tempo que fechou tudo, teve um momento que eu comecei a me desesperar. Foi no momento que eu comecei a apreciar a pregação da palavra. Eu tinha aproximadamente 11 anos e comecei a assistir o pastor Eliseu Rodrigues. Todos os dias eu estava assistindo ele, todo dia. Fazia atividade de casa, corria e assistia. E todo dia eu comecei a crescer a minha fé. E foi assim que surgiu, que eu percebi que Deus existia de uma forma real durante uma oração dentro do banheiro. Então, você acredita que aquilo ali alavancou, ali foi ali, porque a gente acha que ter um encontro com Deus é resumido só a um momento, só, pronto, me sentei em um certo lugar, fui para um certo lugar, orei, tive um encontro com Deus. Mas eu não sei se você pensa da minha forma, encontro com Deus, para mim, a própria palavra diz, né, que lá no jardim, o Deus ia e se encontrava com Adão todos os dias, na virada da... Agora, na virada da... Isso, na virada do entardecer, ele ia e visitava Adão. E eu acredito que a partir daí, vamos dizer assim, de que você teve realmente os encontros com Deus, você teve ali, Senhor, eu tô podendo te sentir. Você acredita que foi a partir desse momento? E o que que mais alavancou mais ainda a partir daí? O que foi que você passou a perceber mais do que só ter um encontro com Deus? O que foi que você percebeu a partir desse momento? Esse momento, né, foi um start inicial, mas as pessoas sempre diziam que tinha alguma coisa diferente. E eu nunca entendi, por conta da idade também, por conta de conhecer pouco a Deus. Mas desde esse dia, desse start, dessa mudança, eu sinto a visita de Deus todos os dias. É como se aquele dia se repetisse todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E eu não consigo entrar no banheiro sem fazer uma oração. Eu entro no banheiro e eu sinto esse encontro todo dia. Interessante, né? Porque muitas das vezes o pessoal espera uma coisa grandiosa, um local muito aconchegante, e é no simples, é onde o Senhor estiver ali. É interessante quando você fala que dos palavrão e tal, essas coisas. Você acha que esse momento, por ter nascido no berço, você acha que por você ter, vamos dizer, ter passado por essa fase de não querer falar de Deus, essa coisa, teve alguma influência de pessoas, de amigos, essas coisas? Ou teve outra coisa para isso acontecer? Você acha que no começo ali da sua caminhada, você foi influenciado, você foi, os amigos, ei, vamos falar isso, vamos fazer isso aqui, tal, tal. Teve isso no começo, na sua caminhada? Com certeza. Como eu fui por conta do trabalho dos meus pais, que eu estudava pela manhã, minha mãe trabalhava pela tarde, e o meu pai trabalhava manhã e tarde, eu tinha pouco convívio com a minha família. Então, como passava a maior parte do tempo com pessoas que não professavam da mesma fé, muitas vezes elas faziam o uso de palavras profanas,
como eu estava na fase de aprender a falar e tudo que me era dito eu absorvia, é uma característica que eu tenho, que absorvo bastante o que as pessoas dizem, isso começou a entrar no meu vocabulário e não saía de forma alguma. Mas sobre a influência negativa, essa foi uma grande influência na minha vida. Mas uma outra influência que eu tive pouco tempo depois foi a influência do meu irmão. O meu irmão mais velho, naquele tempo, eu não gostava de orar, eu falava coisas ruins. E nesse dia ele me trouxe uma correção. Essa correção foi física, mas até hoje tem grandes efeitos. Eu sou. Até hoje tem grandes efeitos. E quando eu me recusava a orar, dizendo, não quero orar hoje não quero esse negócio de orar não, ele falava, tu vai ficar de joelho, tu vai orar agora. Não, bem, não. E orando à força foi quando eu comecei a aprender a orar, entender que Deus fala através da oração, a ouvir e falar com sinceridade. Tá vendo aí que quem não ora pelo amor vai ter que orar pela dor? E você Salões vai fazer uma pergunta, mas eu queria fazer uma pergunta. Nesse tempo, vou no banheiro, vou orar no banheiro e tal, tem uma influência do seu irmão mais velho. Existe algum testemunho que impactou assim né, no começo que você se lembre assim que esse testemunho ele fez bastante, como é que eu posso dizer, teve bastante influência na minha vida? Algum episódio assim que te marcou e que tu, além do episódio do banheiro, que foi um start, né? Que deu uma alavancada ali na tua vida cristã, mas um momento ali que tu teve com Deus, um encontro que marcou a tua vida, assim, a partir daquele momento. Muito interessante, porque quando eu comecei a ouvir as pregações do pastor Eliseu Rodrigues, eu ouvia ele falando bastante sobre o Espírito Santo e o batismo como Espírito Santo. E eu não tinha a compreensão nem sequer por cima do que era o assunto. E durante um retiro na Igreja Tempo Central de Ubajara, em 2022, eu tinha pouco tempo de batizado nas águas, porque eu evitei um tempo, corri bastante tempo do batismo nas águas. E nesse dia foi quando eu senti a voz de Deus de uma forma audível. Eu pude ouvir nos meus ouvidos naturais a voz de Deus. E o pregador da noite era não me recordo se ele é presbítero ou diácono, Wesley Lavor, que é o líder de jovens da Igreja Tempo Central em Mauriti, que recentemente eu tive a oportunidade de conhecer durante o SIM, uma das suas ovelhas, um dos seus liderados na igreja. Então, nesse dia, orando, clamando ao Senhor, no primeiro dia do retiro, quem pregou foi aquela irmã de Guaraciaba, que recentemente esteve aqui, irmã Neidinha. Esteve pregando lá, e nesse dia eu senti o Espírito Santo de uma forma que ela falou, onde você estiver, que nesse dia eu não quis nem sentar perto de todo mundo, eu sentei na arquibancada da quadra. Eu fiquei de joelhos e nesse momento eu comecei a me tremer enquanto ela orava, e nesse momento eu entendi. É isso, é sentir o Espírito Santo. Comecei a sentir ele falando no meu coração, ele balançando, e eu já estava... Não. Sentindo a presença. Já estava começando a entender a ação do Espírito Santo. No outro dia, foi o dia que, durante a ministração do Wesley, eu tive a oportunidade de ser batizado com o Espírito Santo, mas de uma forma que me gerou dúvidas. E como o Espírito Santo ele não é um espírito que gera dúvidas, ele não trabalha de forma incerta e de forma duvidosa, no outro dia ele pregou também, e nesse dia eu recebi a confirmação. E um testemunho impactante é que eu ouvi a voz de Deus falando sobre essa relação que você falou, sobre a minha família, sobre o meu parentesco, o fato de eu ser neto do pastor José Alberto, que ele fala que eu ouvi Deus falando que agora da última casa, seria maior do que a da primeira. E isso me marcou profundamente, porque eu associei a primeira casa ao meu avô. E quem conhece o ministério do pastor José Alberto sabe do grande ministério, de mais de 40 anos de pastor. E isso foi muito impactante para mim. Enquanto eu ouvi essa voz, meus olhos simplesmente fecharam, eu não estava enxergando nada, apenas uma escuridão profunda, e no meio da escuridão tinha como se fosse uma entidade,
algo mais escuro se aproximando. Mas eu ouvi uma voz como um som de águas, como se fosse água caindo. A água que eu ligava do chuveiro para poder orar sem ser incomodado. Uma parecida com essa voz, falando comigo, falando que esse aí não toca, esse aqui é meu. Foi quando eu ouvi a voz de Deus falando sobre a segunda casa. Ai, forte. Pois sim. E assim, né, a gente se emociona, é algo muito gratificante a gente ouvir isso, porque o Senhor faz. E, de fato, o Espírito Santo de Deus, ele não gera dúvidas, ele trabalha com certezas, né? E Josué, os meninos até costumam brincar, né, de chamar de Timóteo. Timóteo foi um aprendiz de Paulo, um jovem que pregava a palavra ali na igreja primitiva. E como é como é você viver no meio desse século, desse tempo tão devastador, desses dias que a cada dia estão atacando os jovens, principalmente os jovens da igreja, trazendo aquelas ofertas mundanas, aquelas ofertas para tentar tirar o jovem da igreja e lançar no lamaçal de pecado. Como é manter firme na palavra e não se deixar desviar nem para a esquerda e nem para a direita? A Bíblia fala um pouco sobre isso. Na verdade, um pouco não, em muitos momentos. O livro de Salmos fala que o jovem, para permanecer no caminho do Senhor, ele deve analisar a palavra. Então, é isso que eu tenho guardado no meu coração. Se no presente, no século, perdão, se nos séculos passados da igreja primitiva já era muito difícil o crescimento da igreja e a permanência de um jovem, a ponto que Demas, amando o presente século, como Paulo cita a Timóteo, abandonou a Cristo, o desafio atual ele vem sido muito maior na nossa convivência com as pessoas, visto que a perseguição ao cristianismo ele é feito de uma forma diferente, é feito de uma forma mais discreta. Então, o cristão ele é perseguido dentro das escolas, ele é perseguido na faculdade, dentro do trabalho e até mesmo nas ruas. Então, tem sido e sempre foi bastante difícil, porque para uma criança com pouco tempo que tinha entendido quem era Jesus, estar brincando com os colegas e outro chegar e dizer, não, não chama ele para brincar não, que ele é crente. É algo impactante na sua vida que até hoje eu me lembro disso, mas nunca me arrependi de ter sido crente, porque se eles perceberam, se eles, exclui ele porque ele é crente, é porque tinha algo diferente na minha vida. E o Senhor agradou a Deus fazer desta forma e tem me ensinado muito. Cada exclusão, cada rejeição, cada deserto que Deus tem me levado, e creio que vai continuar levando, porque na nossa vida nunca vai ter um momento que vai ser apenas de alegria. Eu tenho aprendido muito e recentemente entrado em outro e aprendido mais ainda. É assim que é a vida. E é interessante ele falar isso, que se a gente for analisar as cartas de Paulo a Timóteo, a gente vai ver que o quê? Que Paulo tenta privar ele desse presente século. Ou seja, porque ele tinha que ser o quê? Um obreiro aprovado, um obreiro que manejava bem a palavra. Mas também Paulo estava alertando por conta vamos dizer, daquele tempo. Aquele tempo. Se naquele tempo já estava difícil, como você disse, um jovem ele se manter firme, um jovem ele se manter em cima ali da mensagem, em cima da palavra, enquanto mais hoje, que a gente tem tudo, a gente. E hoje, principalmente, né, Cássio? Porque foi como ele bem disse, naquela época a perseguição era o quê? Eu correr atrás de ti com um chicote, eu te jogar no Coliseu com leões, matar. E hoje não, hoje a gente tem, como ele falou, as rejeições, as exclusões, o celular também, inclusive, que muitas das vezes ele limita muita gente a ter um momento ali com o Senhor, né? E Josué, vamos para um outro assunto. Recentemente você foi levantado a obreiro auxiliar, está aí servindo. Quer dizer, você já servia antes, você só ganhou esse título de servidor. Como é ser um obreiro com 16 anos, ser um obreiro auxiliar com 16 anos? E o que você, o que passa, o que vai passar a partir dali a passar pela sua cabeça? Quais restrições que você faz pessoalmente? Ou
qual é a sensação, como é que eu posso dizer, qual é ali, o que que vem à sua mente quando você olha para você e vê, não, agora eu sou um obreiro auxiliar, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Como você se comporta com isso, em relação a isso? E ainda mais ser consagrado O avô. pelo avô. E ser o menor da casa, né? De todos os obreiros, ele é o mais novo. Exatamente. Tem sido um desafio, mas com certeza tem sido recompensador. Desde que tenho eu decidido de uma forma mais sincera e mais dedicada a me esforçar a conhecer mais Jesus, o Senhor tem me pedido a abandonar muitas coisas. Uma das primeiras coisas foi o futebol. Abandonei o futebol, que era a minha paixão. Todos os dias, ou pelo menos 3 vezes na semana, eu jogava futebol, passava na frente da igreja, estava lá o pastor, e todas as vezes eu jogava futebol, toda tarde, jogava futebol, jogava futebol. E de uma forma pessoal, Deus falou comigo, me pedindo para deixar essa dependência no futebol, a buscar mais a Deus. E sobre a renúncia que me foi necessária fazer por conta dessa consagração a ser obreiro. A nossa igreja tem nos seus usos e costumes o uso da calça. E eu nunca gostei de usar calça, sempre. Eu sempre usei short em casa, na rua, sempre. Mas quando eu fui levantado ao corpo de obreiros, eu tomei uma decisão íntima e pessoal com Deus de não utilizar mais short. Então, não saio mais de casa sem short, uso apenas em casa, mas na rua o Espírito Santo me incomodou de não fazer, porque se eu me disponho a servir aquela igreja, eu devo servir com excelência. E para servir com excelência, é necessário que eu abandone aquilo que eu quero para seguir os nossos usos e costumes. Até para não desonrar a igreja, o corpo de Cristo e a nossa liderança, claro. E qual é a sensação de você primeiro, ser o menor ali dentre todos os obreiros em idade, porque se for falar em conhecimento, Deus perdoe, que o homem prega muito. Também, qual é a sensação de ser, ou seja, você está sendo a terceira geração, né, da sua família, seu avô, seu pai, agora você. Como é a sensação, cara, de receber a bênção, essa bênção pelo seu avô? Qual foi a sensação no momento? Foi estranho. Foi ele que te batizou, não foi? Aí ele batizou e consagrou. Consagrou e me apresentou. Apresentou, batizou e consagrou. Olha aí. Foi um pouco estranho porque eu não esperava essa consagração. Eu desejava bastante em meu coração, mas apenas Deus sabia, porque eu tinha quase certeza de que não iria acontecer. Eu já fui naquela reunião pensando, não, eu vou apenas mais garantir mais um ano na banda e mais a consagração para o obreiro, eu já confio, eu já sei que vai ser para os gêmeos, o Ítalo e para o Otávio, que foram dois grandes amigos que eu tive a honra, principalmente o Ítalo, de discipular ele. Ah, e com o fato de eu ser o mais novo, eu sento assim, às vezes eu chego no culto e eu vejo uns irmãos mais antigos, olho e penso, o que que eu estou fazendo aqui? Olho assim para os jovens, eu sou dali, eu sou da idade daquele pessoal. Na realidade, eu sou um dos mais novos daquele pessoal. Tipo, é estranho, só que o Senhor, ele tem feito grandes coisas, tenho percebido o agir de Deus na minha vida e, apesar da pouca idade, o Senhor tem me colocado no meio dos grandes. Não para minha honra, mas a glória de Deus, claro. Porque todo esse tempo que passou na minha vida, a oportunidade que tive de aprender com os meus pais, com os meus amigos mais velhos, com meu avô, tem sido um preparamento, um momento preparatório até o presente. Então, fico muito feliz com isso. Todas as vezes que subo no púlpito, me alegro muito com isso. E é um sentimento principalmente de gratidão. De ver que Deus está cumprindo promessas, ver que Deus está. Eu acho que foi até para você mesmo, para quem vamos se dizer que oportunidade forçada, elas não são oportunidades de Deus. É, eu lembro que eu fui como aluno, né, pro Sim Tianguá. O Sim, ele é muito transformador, porque ele carrega, assim, grande testemunho. Eu lembro que eu fui pro Sim Tianguá, e chegando lá, fizemos teórico, fomos pro prático, tudo bem.
eu entregando toda a minha vida em missão, tal, falando do amor de Deus, realmente vivendo aquele algo novo. E eu jamais sabia que a gente poderia se tornar um obreiro, né? Jamais sabia. Pronto, eu pensei que era aqueles ali todos os dias, todos os anos, todos os meses. Aí o que que aconteceu? No último dia que a gente tava fazendo um relatóriozinho lá, tinha você quer ser indicado como obreiro? Aí eu até perguntei, e a gente pode ser indicado como obreiro? Aí eles disseram que sim. Eu peguei e coloquei sim. Mas também eu apenas marquei lá e esperei no Senhor. Por quê? Porque eu sempre carrego isso comigo. Carrego isso no meu coração que o quê? Se eu fosse uma oportunidade, aquela oportunidade não era para ser minha. Eu conquistei ela na força do meu braço. Mas quando ela é realmente, quando o Senhor quer te dar, que o Senhor quer realmente colocar em tuas mãos, aí sim, eu creio que essa oportunidade não é roubada, não é tirada de você. E em cima de tudo isso, eu queria fazer uma pergunta em relação aos seus pais. Eu sei que eles foram fundamentais em toda a sua vida. Isso não pode descartar isso. Mas que hora, em que momentos os seus pais foram mais fundamentais em sua vida? Qual foi o momento que eles mais chegaram para você e falou, não, meus pais, nesse tempo, nessa hora, nesse momento, eles foram muito fundamentais na minha vida, porque se não fosse eles, eu não seria o que teria acontecido. Que momento foi esse? Que momento foi que seus pais apareceram em cena e disseram, Josué, é isso, é isso, é isso. Esse momento ele foi relativamente bastante recente. Tem talvez um pouco menos de 2 meses. Eu estava com um pensamento em minha cabeça de algo que desejava fazer e resolvi contar à minha mãe. Confesso que ela não se alegrou muito dessa minha escolha. Ela me trouxe alguns conselhos, mas eu não quis muito ouvir, fiquei, não vou escutar não. Eu fiquei pensando e quando foi à tarde, meu pai chegou, a gente sentou, meu pai, minha mãe, eu, e ele começou a me falar: "Ah, se você fizer isso, você está tomando a seguinte escolha, você está fazendo e seguindo este caminho e as consequências serão essas, essa e essa. Mas como eu sei que você já tem 16 anos, já pode tomar suas escolhas sozinho, eu não estou aqui para brigar com você. Eu quero que você pense e que você tome a sua decisão. A decisão que você resolver tomar, eu não vou estar aqui para brigar, porque eu sou seu pai, mas eu quero ser também o seu amigo." E nesse momento foi algo impactante para mim, porque eu não enxergava o meu pai como meu amigo. Eu enxergava o meu pai como meu pai. Eu olhava para ele assim, rapaz, tem que respeitar esse homem. Tem que respeitar ele e realmente tem que respeitar o pai. Mas nesse momento, apesar que eu já tinha percebido que ele já estava fazendo um esforço nos últimos tempos para que eu não enxergue ele apenas como uma figura autoritária dentro da minha casa, mas como um amigo, nesse momento eu vi ele mais como amigo do que como meu pai. E quando eu percebi que eu enxerguei ele como uma pessoa que não me obriga a fazer as coisas, mas que me mostra com amor aquilo que é melhor para mim, foi quando eu decidi acatar e aquilo que eu pensava em fazer hoje nem passa mais pela minha cabeça. Por quê? Porque decidiu ouvir o papai e a mamãe. Nossa, isso Quão importante é, né, ouvir o pai e a é interessante essa questão de pai e de amigo, porque sempre que a gente tá trazendo os convidados, eles têm falado dessa área paterna. E eu acredito que o melhor amigo, um dos melhores amigos que a gente poderia ter é nosso pai. E isso dá até para trazer em relação a Jesus, cara. Se a gente pega e fazemos os nossos Jesus, nosso melhor amigo, é como você disse. Ele não trata nós como um tirano. Ele não trata nós como alguém que quer ser autoridade sobre as nossas vidas. Mas ele trata a gente como amigo. Trata a gente como o melhor amigo dele. E eu sei que a gente já falou do sim aqui, em relação do sim, mas retornando para o sim, que hora, que momento o sim foi fundamental na sua vida? Que quando você olha, nossa, se não fosse aqui nesse tempo no sim, Você participou de 2 edições, do Sim Frecheirinha e do Sim em Crato. Desses 2, qual foi o momento ali que você viu que o sim foi de fato o que o sim é, que é o divisor de águas, que é aquela coisa transformadora,
um momento ali também impactante, né, que possa ter sido diferente. De certo que todos são diferentes, mas aquele que foi inigualável. Eu acho que a maior mudança que o Sim fez na minha vida foi após o fechamento das portas, após que o Sim encerrou, os obreiros foram para casa, e eu tive que seguir a minha vida como não como se nada tivesse acontecido, mas como se tudo aquilo ainda existisse, como ainda existe, todos os dias na minha vida, não uma vida de devocional de uma semana ou de 2 semanas, mas as escolhas diárias da nossa vida. Então, a equipe que eu tive a oportunidade de estar durante o período teórico do Sim Freixeirinha e durante o período prático, ontem conversando com os irmãos, até comentei que aquelas equipes eram exatamente o que eu precisava. Naquele momento, era aquela equipe que Deus mais iria me desenvolver estando nela. E o Senhor removeu bastante da minha timidez naquele momento, por mais que ela ainda existe e ainda é bastante visível. Nesse momento, o Senhor me concedeu oportunidades, porque até aquele momento, a palavra, a ministração, a saudação que eu tinha trazido tinha durado 5 minutos e nunca tinha passado disso durante um culto no Cairal, que tinham aproximadamente uns 7 irmãos, 5 irmãos. E isso eu pensei que ia ficar só nisso. Quando eu voltasse do Sim, eu ia ver o que eu fazia. Chegando lá, eu tive a oportunidade de ser liderado pela missionária Valdiele, e que foi uma pessoa excepcional na minha vida, e que ela me trouxe oportunidades que eu não me julgava capaz de receber. Oportunidades que eu pensava que eu só tinha 15 anos na época, uma oportunidade que uma criança de 15 anos que não possui nenhum cargo na igreja, nenhuma autoridade maior que os outros, não deveria receber. Então, no momento que eu percebi que essa oportunidade mudou a minha vida, foi na oportunidade que eu tive de dirigir um culto. Em um culto, numa quarta-feira, na casa de um irmão, tinham 4 presbíteros atrás de mim e eu estava sentado no meio deles, com a camisa parecida com essa do Carlos, e os obreiros todos de terno, e uma criança dirigindo o culto. E nesse momento eu olhei assim para o lado, pensei, o que eu estou fazendo? Mas quando eu terminei de dirigir esse culto, eu percebi que o Senhor ele não olha para a nossa idade, para o nosso tamanho e porque é aquilo que a gente consegue fazer. Ele usa de acordo com a vontade dele. Então, o Sim Freixeirinha ele foi muito importante na minha vida com isso. Já o Sincrato, ou vocês preferem que eu traga mais acontecimentos do prático? Moço, fica à vontade. Se comanda. Caso vocês desejem, a gente volta. No Sincrato, foi algo completamente diferente daquilo que eu aprendi lá. Cheguei no Crato no dia 7, o curso iria começar, saí de casa dia 7, foram aproximadamente 12 horas de viagem, 12 a 14 horas de viagem. E chegando no dia 8, passei o dia muito animado, muito feliz, por conta de estar no Sim novamente, porque o Sim Freixeirinha foi um divisor de águas, e eu acreditava que esse seria outro divisor de águas ainda melhor. Chegando lá, muito animado, começou o período teórico, e até aí foi uma bênção. Tive a oportunidade de ser liderado pelo meu amigo, já do Sim Freixeirinha, Edilson Alves. Um grande abraço para ele, que até hoje ele é uma referência para mim, desde o Sim Freixeirinha, e aprendi muito com ele naquele tempo. Já chegando no prático, após ter sido acometido com uma enfermidade nos olhos, e quase voltando para casa, fiquei vai, não vai, vai, não vai. Pela graça de Deus, acabei conseguindo ir. Mas com pouco tempo estando lá, eu desejei não estar. Chegando lá, eu pensei que aqui não é o meu lugar, que eu não tenho nada a acrescentar a essa equipe. Essa equipe já é muito boa sem mim. E eu não preciso, essa equipe não precisa de mim. Seria melhor que o Senhor tivesse me mandado para casa quando eu adoeci. E eu até mandei mensagem para o Carlos, dizendo, Carlos, eu achava que esse Sim fosse ser um divisor de águas na minha vida, mas eu acho que ele juntou as águas de novo. Eu acho que eu acho que as feridas que foram saradas durante Freixeirinha foram reabertas. E eu não quero mais estar aqui. E falando para ele, eu comecei a chorar. E chorei.
até que eu dormi. Dormi de tanto chorar e quando eu acordei, é como se o Senhor tivesse tirado um peso na minha vida. Mais tarde o Senhor me deu a oportunidade de estar mais uma vez no campo, no evangelismo, e nesse momento eu percebi que cada um é importante na obra. Na minha equipe, eu achava que eu não tinha uma funcionalidade, uma utilidade visível para a minha equipe, por conta de alguns colegas de equipe que eu percebia que são pessoas de um nível superior ao meu, e eu comecei a duvidar, duvidando. Deus tirou um peso das minhas costas, e hoje eu não me arrependo de ter ido, não me arrependo de ter ficado. Conheci pessoas maravilhosas naquele sim, que até hoje levo, converso frequentemente, e que até hoje tenho aprendido com a minha liderança e com a minha equipe. Conte um testemunho desse sincrato que você passou, que você viveu, apesar disso, né, de ter passado por essas enfermidades. Seja no teórico ou no prático, algo que você considera aí bem relevante. Amém. Durante o período prático, nos nossos primeiros dias, a gente estava evangelizando uma senhora, acho que o nome dela é Dona Antônia, não me recordo perfeitamente, mas eu tenho o nome dela anotado no meu celular. E ela orava pelo seu marido, que há muito tempo estava doente, há muito tempo tinha dificuldade em falar e tinha tido problemas, infarto, AVC, por diversas vezes, e chegou um momento que ela acreditava de que ele não iria passar daquela noite. Então, preparando todo o funeral dele, ela reuniu a família e, esperando a ligação do hospital, ela pediu para o seu filho atender assim que o hospital ligou, e ele foi lá e fez sinais dizendo que estava tudo bem. Ela ficou muito feliz e no outro dia resolveu visitar, porque foi aberta a visita, porque ele teve uma melhora no seu quadro. E lá o homem falou a ela que quem foi esse soldado que passou a noite aqui comigo? Quem foi esse homem que passou a noite sentado aqui na cadeira? E a mulher achando estranho, que soldado? Eu não conheço nenhum soldado, eu não mandei soldado nenhum pra cá. Mas aí o homem vai lá e fala que dentro do hospital, dentro dessa sala, tinha um soldado. E esse soldado tinha asas. E eu achei muito impactante a fé dela. A fé de estar no quarto dela em oração durante todos esses dias, clamando ao Senhor pela cura do seu marido. E quando estávamos lá, o Senhor nos deu a oportunidade de orarmos por aquele homem, porque ele tinha perdido grande parte da capacidade de falar. Ele tinha bastante dificuldade em falar. Quando falava uma palavra, ele repetia a palavra 3 vezes de uma forma muito acelerada. Ele ia falar Jesus e falava Jesus, 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 muito rápido, de uma forma que as pessoas não conseguiam entender. E ele tinha o desejo de falar daquilo que Deus tinha feito na vida dele. Então o Senhor nos concedeu a graça, a autoridade do Espírito Santo, oramos por ele, a nossa liderança impôs as mãos sobre a garganta dele, e nesse momento ele teve uma melhora na sua voz, ele começou a falar, com a nossa ajuda ele conseguiu falar que Jesus curou, que Jesus me curou, e isso impactou bastante nesse momento. Então, acho que esse foi um testemunho bastante impactante. Teve outros, caso o irmão deseje, também posso contar. Fica à vontade aqui. Deixa Deus te usar. Manda. Após sairmos dessa casa, tendo orado por este homem, e este homem tendo recuperado parcialmente a fala, acreditamos que, talvez com acompanhamento especializado, acompanhamento de uma fonoaudióloga, ele poderia voltar a falar, porque ele teve uma grande evolução. Descendo naquela rua, numa vila chamada Vila Belo Horizonte, 3 senhoras estavam na rua, andando, e a gente decidiu abordar para falar um pouco de Jesus. Falamos de Jesus, a palavra não foi muito bem recebida, e desceram logo em direção às suas casas. Quando elas estavam descendo, a gente desceu atrás e vimos que ela entrou numa casa. Quando ela entrou, a gente percebeu que a porta estava aberta e nos pedimos para entrar. Pedimos licença e entramos naquela casa. Naquela casa encontramos Vívia, uma jovem mãe, e Yasmin, uma criança de 11 anos. E falamos um pouco sobre o amor de Jesus. Uma colega de equipe trouxe uma palavra para
para a mãe da criança, e eu fui direcionado a trazer o apelo, fiz o apelo, o Espírito Santo convenceu a pessoa, vivem do seu pecado, da justiça e do juízo, e o Senhor trouxe essa aceitação àquela casa. E após isso, ela foi lá e falou que a sua filha há muito tempo estava sendo acometida por demônios, há muito tempo estava sendo tomada, possessa por demônios. E isso desde o dia do seu aniversário. Ela tinha completado 11 anos, no dia 9 de janeiro, e a gente fez essa visita no dia 19. Então já faziam 10 dias que ela frequentemente era possessa por entidades malignas. O Senhor nos concedeu direcionamento, a mãe quis mostrar o vídeo, mas para não abalar a fé da nossa equipe, a gente não quis nem ver. A gente orou com autoridade, foi direcionado a orar por ela. Orei e o Senhor trouxe a graça de ministrar libertação para a vida daquela criança. Naquele momento, ela foi liberta. Mas o testemunho continua quando a mãe conta que ela não apenas estava sendo possessa, mas há bastante tempo tinha perdido a capacidade de andar. Junto com as entidades, junto com as manifestações de espíritos ruins, ela também perdeu o movimento nas pernas e a força para andar. Ela tentava se levantar, mas logo caía, não conseguia dar nenhum passo. Então o Senhor direcionou a minha líder, a irmã Madalena, a orar por ela, e ela começou a encostar na perna da criança e falar: essa doença não tem poder na vida dela, em nome de Jesus. Aí fez o apelo para a criança. Antes de concluir essa oração, fez o apelo, falou um pouco de Jesus, e essa criança aceitou. Quando essa criança aceitou, ela foi lá e falou: no sangue de Jesus, você vai ser curada. Levanta. Ela pegou na mão dela e levantou ela. E ela com muito medo, tremendo. E a irmã Madalena falando: ande, ande. Começa a andar. E ela, tremendo, começou a andar. Aí a irmã Madalena pegou nas pernas dela e começou a falar: você vai ser curado em nome de Jesus. Essa perna vai receber força em nome de Jesus. E à medida que ela ia encostando e ministrando o poder do nome de Jesus na vida dela, na perna dela, ela começou a ganhar forças na perna. Ela começou a andar com mais segurança. Teve um momento que a irmã Madalena soltou as mãos dela, ela continuou andando pela casa. E andando, a irmã Madalena falou: agora você vai correr. E ela começou a correr pela casa. Glória a Deus, né? Entrava no quarto, saía do quarto, pulava e ficou rodando a casa. Quando a gente prestou atenção, a gente olhou assim para dentro de um quarto, estavam lá aquelas duas senhoras que pouco tempo atrás tinham negado a nossa pregação. Elas já estavam chorando aos prantos, porque viram a neta e a sobrinha voltando a andar. O poder de Deus foi muito notório naquele lugar. A gente fez o apelo e 4 vidas aceitaram a Jesus dentro daquela casa. E aí já teve a cura. Uma cura e uma libertação. Meu Deus, meu irmão. Isso é o que Deus faz, né? Esses disponibilizamos quando a gente nos fazemos totalmente, como é que eu posso dizer, disponível para Jesus. E é interessante também uma coisa que uma vez eu vi, né? Quando você for clamar algo ao Senhor, clamar pelo sangue dele. Porque o sangue de Jesus tem poder para libertar tudo. Para fazer tudo. Porque o sangue de Jesus, ele tem poder. É bem interessante. Josué, assim, para finalizar um pouco, a gente vai descontrair, assim, né? Perguntas bate e volta. Perguntou, falou. Perguntou, falou. Bora? Vamos lá. Qual é o teu versículo favorito de toda a Bíblia? Aquele que mais te impacta? Salmo 119, versículo 27. Ensina-me, Senhor, os teus caminhos e assim testemunharei das tuas maravilhas. Personagem bíblico que mais te inspira na Bíblia? Timóteo. Louvor que não sai da sua playlist. Louvor que não sai da minha. Deixa queimar, do Alessandro Vilas Boas. O livro cristão. É eu. Deixa eu fazer outro. O que é fé para você, em uma palavra? Celular não, mano. Fé, em uma palavra, é acreditar naquilo que você, pelos olhos naturais, não consegue enxergar, mas pela fé você tem certeza de que Deus tem poder de realizar. E qual o livro cristão que mais marca a tua vida?
o que eu tenho lido atualmente é O Deus que Destrói Sonhos, pela indicação do Antônio Carlos, e tem sido um livro muito edificante na minha vida. Um milagre que você já presenciou. Todos esses, né, que eu acabei de contar, mas um que foi muito impactante foi uma libertação que ocorreu no campo de Sobral, que foi o primeiro milagre que eu pude enxergar. E qual o hábito essencial que você considera para manter uma vida cristã, principalmente sendo jovem? A oração. Se pudesse jantar com uma pessoa da Bíblia, quem ela seria? Jesus. Né? E como é Jesus em uma palavra? Determine, descreva. Jesus, eu considero ele como aquilo que João escreveu. Considero ele como o amor perfeito que afugenta todo o mal, que afasta todo o mal. Uma referência hoje, assim, no meio cristão que você olha, tem como referência. Pastor Eliseu Rodrigues. Do início, né? E para finalizar, o que você mais ama na sua caminhada cristã? O que eu mais amo na minha caminhada cristã atualmente tem sido os altos e baixos. No momento que o Senhor me leva para o alto, eu percebo que é necessário que Ele me jogue lá para baixo, para que eu entenda que aquele alto não foi eu que cheguei sozinho. Justamente, certo? Todas as vezes que eu tenho crescido, pouco tempo depois eu percebo que Deus tem me colocado mais embaixo do que eu estava, para que eu entenda, porque eu tenho essa inclinação de ser um pouco soberbo às vezes. Deus tira esse sentimento da minha vida. Amém. Sai de ré. Sai de ré. Mas é muitas vezes necessário que o Senhor me quebre nesse quesito, e eu tenho percebido o agir de Deus principalmente nisso. Amém. Tu eu. Vai. Bom, José, a gente quer agradecer. E antes de agradecer, olhando para essa câmera aqui, a gente tem o costume de pedir para o convidado falar para quem está nos assistindo, você deixe algo a respeito de Deus para eles, para jovens, assim como você, que muitas das vezes tem passado por algumas lutas espirituais, deixar um conselho para eles. Fica à vontade. O seu chamado, ele nunca vai estar na sua zona de conforto. Como um jovem tímido que sempre teve dificuldade em me expressar e de falar aquilo que sinto e aquilo que penso, é necessário que a gente enxergue que o nosso chamado não está. Uma pessoa tímida, ela com certeza, ou muito provavelmente, terá o chamado de anunciar o evangelho com palavras, para mostrar que a incapacidade da pessoa não é a incapacidade de Deus. Aquilo que a pessoa não pode fazer, Deus com certeza pode. E é isso que eu tenho visto na minha vida. A minha timidez tem sido uma barreira na minha vida secular, na minha vida cotidiana, mas na minha vida como cristão e na vida como alguém que carrega as boas novas de Cristo, não tem me impedido de forma alguma. Então é isso que trago. O seu chamado nunca vai estar onde você pensa que ele vai estar. Ele vai estar no lugar onde Deus quer que esteja. Uau! Bem, é forte. Com isso, encerramos mais um episódio do Mader Podcast. Luângela, E a gente agradece a cada um de você que esteve até aqui conosco. Agradecemos a você que assistiu, a você que compartilhou e que irá compartilhar. Que você possa nos ajudar e assim, juntos, a gente possa engrandecer o reino de Deus e chegar em muitas e muitas pessoas que precisam ouvir, nem que seja 10%. obrigado. E Deus até a abençoe. próxima. Tchau.